Sim, pessoal, bem-vindo a mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre cidades inteligentes, como ela está transformando o futuro das cidades. Muita gente ainda associa cidades inteligentes a grandes centros cheios de tecnologia e infraestrutura avançada, mas a verdade é que muitos municípios menores estão inovando e encontrando caminhos próprios para melhorar serviços públicos, mobilidade, sustentabilidade e qualidade de vida. Bem, e vamos falar um pouquinho mais sobre isso na prática? Então a gente chamou aqui a Vera, que ela basicamente ela faz um acompanhamento de perto desse desenvolvimento dessas cidades de pequeno porte. Então, ela vai falar um pouquinho sobre suas estratégias de inovação sobre esse tema. Então, a nossa convidada de hoje é a Vera, que já atua diretamente com gestão pública, tecnologia e desenvolvimento estratégico. Vera, seja muito bem-vinda ao Tech Drive. Olá, Ruth, olá, Nachelle, olá a todos que estão ouvindo a gente hoje. Olá! Então, a Vera, ela é graduada em Ciências Sociais pela UFPR e ela também tem especialização em Sociologia Política e Gestão de Estratégias de Energia Natural e Renovação. Ela também possui MBA em Environmental, Social e Governança da ESG, pela IBMEC. Mestrado pelo doutorado pela Ciência Política pela USP e tem uma trajetória profissional muito enriquecedora. Ela também já lecionou em cursos de graduação em gestão pública da FGV-SP e uma breve passagem pela UTFPR, onde a gente estuda, ministrando disciplinas diárias na ciência política, gestão política, meio ambiente, sustentabilidade e muitas outras áreas. Também atuou como pesquisadora no Centro Brasileiro de Análises e Planejamento de Políticas Públicas, que no caso é na SEBRAP. E atualmente ela integra um grupo internacional de pesquisa sobre transição energética via transição digital vinculado pelo CITED. Vamos começar com uma pergunta simples. Vera, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre a cidade inteligente, você pode me falar um pouquinho sobre de que forma isso significa, o que significa cidades inteligentes? Bem, cidades inteligentes, ou smart cities, né, que é um termo bastante difundido mundialmente, ele fala sobre o uso da informação, das tecnologias, dentro de uma visão estratégica para trazer melhorias de vida, mais transparência na gestão e um ambiente para o empreendedorismo, né, que facilite a vida das pessoas, facilite a vida dos empreendedores e produza uma gestão pública mais eficiente, né. Então, quando a gente está falando de smart cities, a gente está falando basicamente desses princípios de informação, de tecnologia, de planejamento, mas também de sensibilidade social dos gestores, de saberem direcionar as prioridades do município, né, dentro de uma visão que vai trazer melhoria da qualidade de vida para a sua população. Né? Então, nós estamos falando basicamente de conhecer as informações das diferentes áreas do município, de fazer um planejamento de longo prazo, de aplicar soluções adequadas conforme as escalas, né, de cada uma dessas, dos municípios, né, de acordo com o porte do município, né, e também de colocar o cidadão, o produtor rural, o empresário dentro, no foco das políticas públicas. Muita gente imagina sensores, câmeras, essas tecnologias, sabe, que tem, querendo ou não, são caras, mas ela é possível ser uma cidade inteligente, com ações simples. Mas poderia explicar como essas câmeras, esses sensores, poderiam virar, assim, parte dessa cidade inteligente? Ah, claro que sim. Pois você veja, né, quando a gente fala em smart cities ou cidades inteligentes, claro que a gente também está falando do uso de tecnologias, né, mas não quer dizer que o município tenha que começar fazendo grandes investimentos, né, a questão é começar pensando naquilo que ele gostaria de fazer, o que é que precisa ser melhorado, no que é que precisaria focar mais a atenção. Então, nenhuma cidade começa a ser inteligente, digamos assim. As cidades já fazem várias coisas, né, que são muito interessantes, são muito inteligentes. O que ela precisa é ir focando, né, naquilo que pode ser melhorado,
ver como a tecnologia pode ser agregada nesse sentido e ir caminhando para se tornar uma cidade cada vez mais inteligente, digamos assim. Tem locais onde investir no transporte público, por exemplo, pode ser uma coisa muito necessária. Outros locais, a parte da segurança, outros locais, a parte de, por exemplo, telemedicina, ou educação digital, ou trazer tecnologias para a sala de aula, ou conseguir aumentar a conectividade. Então, são ações que os municípios vão tomando, né, no sentido de ir se tornando ambientes melhores, mais conectados, né, com mais disponibilidade tecnológica para a população, mas também sendo mais eficientes, né. Então, câmeras, sensores, tudo isso ele pode agregar muito na gestão municipal, mas eu diria que o começo não é por aí, né, o começo são conhecer as informações do município, decidir estrategicamente para onde caminhar, e aí sim tomar de compras ou de outros tipos de parceria com essas tecnologias para poder agregar na qualidade de vida do município. Então, nós estamos falando aí, por exemplo, ações simples por onde o município poderia começar, que não precisariam de grandes gastos, que seria, por exemplo, a digitalização de processos públicos internos, né, que ainda é muito papel, né, então quanto mais você consegue digitalizar isso, menos custo de arquivo, menos custo de impressão, menos poluição, né, e mais fácil acessar esses dados depois para você conseguir fazer sistemas de serviços online, por exemplo. Mapear o território também não é algo que demanda muito custo, né? Você consegue fazer isso hoje até com programas gratuitos. Você conhecer o território do seu município, tanto no interior quanto na cidade, conseguir mapear as áreas de produção, né, do seu município, tudo isso te ajuda muito na hora de fazer decisões mais inteligentes de gestão, né? Organizar dados, informações sobre segurança, sobre saúde, sobre educação, os próprios cadastros, né, dos munícipes, conseguir fazer com que as secretarias trabalhem de uma forma integrada, né? Então, às vezes você tem um cadastro na saúde, um cadastro na assistência social, um cadastro na educação. Esses cadastros não se conversam, né? Então, essas conexões internas de dados também não são coisas que custam muito, mas são coisas que agregam muito valor para a gestão pública, né? Outro dado muito importante, que também é importante de ser realizado logo no princípio, é selecionar os profissionais dentro do poder público que vão trabalhar com isso, né, ou contratar pessoas, né, mais voltadas a isso, treinar essas pessoas, capacitar essas pessoas a poder lidar com essa visão de mundo das smart cities, que consigam lidar com os dados, que consigam fazer uma governança mais profissional nesse sentido. E aí, indo criando programas que tenham um impacto mais direto para a população, né? Então, isso vai trazendo soluções que são proporcionais à realidade de cada um dos locais. Então, às vezes, a decisão mais importante, ela não é nem a compra de uma nova tecnologia, ela é uma organização interna, capacitação dos servidores, juntar e trabalhar com aqueles dados para daí sim invocar da tecnologia aquilo que ela pode ajudar. Sempre entendendo então que a tecnologia ela é um meio, ela não é o fim. É o que vai ajudar a uma cidade a ir se tornando cada vez mais inteligente, mas ela sozinha não resolve o problema. A segunda pergunta seria exatamente o que você respondeu agora, que seria como se aplica às cidades pequenas e se a realidade delas é um pouco diferente das grandes capitais, que no caso de orçamento seria menor. Sim, que as cidades também não se deixem, digamos assim, comprometer por questões orçamentárias, porque ao mesmo tempo que nas cidades grandes você tem orçamentos grandes, né, nós estamos pensando, por exemplo, Londres, que está sempre no topo das cidades consideradas como smart cities, como Nova York, mesmo São Paulo, né, Curitiba, elas também têm demandas gigantescas para serem resolvidas, né? Então, num município menor, embora o orçamento às vezes seja pequeno, também ele consegue ser mais ágil, né? As pessoas, você fazendo as reuniões importantes, você consegue colocar o funcionalismo talvez numa linha mais clara de trabalho mais rapidamente, você tem um volume menor de dados para trabalhar, né? E hoje você tem muitas linhas de financiamento, você tem muitos programas que são gratuitos, que são disponibilizados em plataformas internacionais, como do Banco Mundial, né, como da OCDE, você tem do Ministério das Cidades também, enfim, plataformas que podem ser utilizadas gratuitamente, né? As compras públicas hoje, você tem do eGov, você já tem, assim, vários sistemas, digamos, que podem ser utilizados, ainda que não precisem ser remunerados.
Para aquelas outras decisões, por exemplo, sistemas de câmeras, sistemas de sensores, é possível fazer até gestão de resíduos, enfim, tantas coisas interessantes que é possível fazer já em consórcios, né? Então, embora os municípios tenham, às vezes, os municípios pequenos, né? E vamos lembrar que no Brasil nós estamos falando, assim, de quase 70% dos municípios brasileiros têm menos de 25 mil habitantes. Então, a grande maioria dos municípios no nosso país são de pequeno porte. Então, é importante que eles não são a exceção, os municípios pequenos é que são a regra, né? Então, os consórcios intermunicipais são ótimas soluções também para que os municípios possam ir se tornando cada vez mais inteligentes. Aqui na região oeste, nós temos, por exemplo, o consórcio do Sinfap, que envolve vários municípios, nós temos aqui para o lado de Medianeira também, enfim, outros consórcios que estão funcionando, em que se fazem compras públicas de forma integrada, se faz gestão de resíduos de forma integrada, se compram maquinários de forma integrada. Então, essas decisões que os prefeitos podem tomar em se unir a outros municípios semelhantes, com problemas semelhantes, para tomar decisões conjuntas, por exemplo, questões de gestão hídrica também são muito interessantes de serem tomados em conjunto por municípios de uma microrregião, porque eles acabam impactando, né, cluster produtivos, né, por exemplo, você pega uma região que é produtora calçadista, uma região que é produtora de suínos, uma região que é produtora enfim, de vários produtos, de soja, de milho, e aí você consegue tomar decisões em conjunto e investindo em conjunto em coisas de tecnologia também, por que não, ou de gestão, de ferramentas de gestão, que podem otimizar recursos e atender mais pessoas. E outra coisa que é muito interessante também são as parcerias, né? Então, parcerias com órgãos não governamentais, parcerias com universidades, né? Porque já tem a expertise, as pessoas já sabem fazer aqueles projetos, já sabem o que funciona, o que não funciona, já. Então, você ganha muito tempo, o gestor ganha muito tempo se associando, né? Com universidades, com ONGs, né, ou com entidades como a Itaipu Binacional, né, que tem vários projetos. A Itaipu e a Copel têm projetos muito interessantes que são disponibilizados para fazer essa parte de smart grid, de energias renováveis, e que são ofertados gratuitamente aos municípios. Então, você vê que existem alternativas, né? Sim. Então, todo mundo acha que quando a gente fala sobre cidades inteligentes, o foco é só na tecnologia. Será mesmo que tem esse foco só na tecnologia ou tem mais outras coisas? De novo, né, a tecnologia ela é o meio, né? O que é mais importante? Quando uma cidade se decide que ela quer se tornar uma cidade mais inteligente, é muito importante que o gestor, né, o prefeito, os vereadores, eles digam isso publicamente. Eles digam isso internamente para quem trabalha, né, no setor público, e eles digam isso para a sociedade. Porque quando você ouve a sociedade, você ouve os trabalhadores, você ouve o mercado, muitas ideias interessantes surgem. E quando você dá uma linha para aquele município, diz, nós seremos mais inteligentes, nós vamos nos estruturar para isso, nós queremos melhorar a nossa gestão no sentido de ser um município que traz mais condições, que é mais eficiente na sua gestão, né? Então, quando você toma essa decisão e você torna ela pública, você dá uma linha de trabalho para as pessoas que trabalham dentro do setor público, mas você também abre várias janelas, digamos assim, ou portas para o setor privado, que também tem um trabalho muito interessante nessa parte das smart cities, né? Então, nós estamos falando dessa tecnologia que vai virando uma ferramenta. Você abre canais de comunicação com a população, abre canais de comunicação com os trabalhadores, com os empresários, muitas ideias interessantes vão vir daí. Mas a grande sacada é que, assim, você precisa continuar fazendo o diagnóstico direitinho. Não tem muito segredo nas políticas públicas. Você tem que ouvir a população, você tem que fazer um diagnóstico de quais são os problemas, você tem que levantar as informações de cada uma das políticas. Você vai decidir aí qual que vai ser a prioridade, vai ver várias outras cidades, outros locais que tomaram decisões que foram bem-sucedidas, vai se inspirar nisso, vai desenvolver a solução própria, implementar e monitorar. Você fazendo esse ciclo da política, você tem grandes chances de ter uma cidade cada vez mais inteligente. Então, quando a gente diz assim, a cidade, onde é uma cidade inteligente? É onde ela é bem gerida, né? Onde você consegue trazer boas linhas de trabalho, né, para as pessoas, para as empresas, para os produtores rurais, e que pode se utilizar, claro, cada vez mais da tecnologia para que isso traga bons frutos, bons resultados. Agora, o nosso próximo tópico é sobre energias renováveis e sustentabilidade local.
Então, falando agora sobre sustentabilidade, como as energias renováveis, elas entram no contexto das cidades de pequeno porte? Olha, Ruth, essa é uma pergunta muito interessante, é um tema que eu realmente adoro falar sobre isso, né? Nós temos ótimos exemplos no Oeste Paranaense aqui de gestão sustentável, né, e de investimento nessa parte das energias renováveis, e nós estamos vendo frutos muito interessantes, né, vindo deste trabalho. Então, políticas de utilização de energia renovável, por placas solares, por exemplo, em prédios públicos, em fazendas, em, nas moradias né, nas moradias da população dos municípios daqui, estão trazendo ótimos frutos, mas também investimentos rurais, né, com biodigestores para reaproveitamento de resíduos, né, e também desse consórcio intermunicipal, né, que nós temos um aqui na região oeste, que está fazendo e construindo uma usina de geração de biogás a partir dos resíduos urbanos. Nós também temos geração com a parte dos efluentes, né, industriais, empresariais, e isso ela não só não polui, né, ou polui menos, ela é um investimento para você ter uma prática que é regenerativa para o meio ambiente, que você converte uma coisa que seria lixo numa coisa que vai produzir energia, vai produzir vida, vai produzir um motor de sustentação para a indústria, para as casas, vai trazer mais qualidade de vida para a população, né? Então, com certeza, o investimento em energias renováveis é uma das coisas que mais traz retorno, porque ele diminui a conta de luz, esse é um dinheiro que pode ser reinvestido em outras políticas ou em outras ações que as famílias também necessitam fazer, né? E ele acaba ficando no município. Então, é um investimento muito interessante que os municípios podem realizar. Sobre isso também, eu acho que é muito interessante a gente falar que o investimento nas energias renováveis, ele vai livrando a terra, né, digamos assim, os recursos hídricos, ele tira essa pressão sobre os recursos hídricos e sobre a terra que poderia produzir alimentos, né. Então, você colocar algumas placas solares nos telhados, você conseguir fazer um biodigestor e reaproveitar resíduos, isso tudo vai tirar uma pressão que a gente colocaria sobre corpos hídricos para hidrelétricas ou sobre grandes extensões de terra, né, para fazer grandes fazendas solares ou eólicas, por exemplo, uma terra que poderia produzir alimentos, né? Então, essa dicotomia que a gente vê em muitos países do mundo, ou ele produz energia ou ele produz comida, isso assim, a gente fazendo esse estudo territorial e trabalhando com inteligência, a gente consegue passar ao largo, né, dessa encruzilhada, produzindo energia de uma forma mais limpa e com mais inteligência territorial. Mas, como a gente já sabe, tudo que vai evoluindo tem um certo custo. Qual o impacto que esse gestor financeiro sofre? Ah, sim, quando você faz um investimento, por exemplo, de placas solares, aqui nós tivemos no Oeste Paranense, em alguns outros locais do Brasil, nós temos programas específicos, né, que conseguiram financiamento, seja do BNDES, seja pela própria Itaipu, mesmo a Copel, enfim, nós temos investimentos diretos nos municípios para que os prédios públicos possam receber sistemas solares, né, e muitas moradias que também receberam sistemas solares. Vamos dar um exemplo assim com a parte dos sistemas solares. Então, nesse caso, o investimento do poder público acaba sendo muito pequeno, né, porque você tem o investimento desses outros órgãos. Mas quando a pessoa faz diretamente esse investimento, ou o poder público faz diretamente o investimento na geração de energia fotovoltaica, o payback ele acontece em torno de 3 a 5 anos, né? E a vida mínima aí dessas placas vão ser de 25 anos. Então, digamos que pelo menos 20 anos depois você vai estar gerando energia só com custo básico de manutenção, mas já sem grandes investimentos. Então, digamos assim, se fosse tomar uma decisão do município que está começando, o investimento em sistemas de geração de energia renovável é sempre um bom investimento, né? Então, além da economia que existe nos benefícios ambientais e sociais, quando a cidade, que outros benefícios tem quando a cidade ela investe em energia limpa? Bom, além dos benefícios econômicos, né, os benefícios ambientais são gigantescos, né? Hoje, de todas as fontes poluidoras, talvez a geração de energia elétrica e os transportes sejam os principais na produção de CO2, né? Que é um dos gases que mais contaminam
a nossa atmosfera. Então, quando você retira esse impacto, hoje nós estamos falando, o estado do Paraná, hoje ele já é 99% de energia renovável. Isso gera um impacto gigantesco, né, no ar, na não poluição, né, do nosso ambiente. Nós temos que lembrar que nós estamos falando de uma média mundial aí, em torno de 20, 30% de energia renovável. E nós estamos aqui quase batendo a meta dos 100%, né? O Brasil já está ali nos quase 80%, quando tomado como um país, né? Em relação à produção de energia renovável. Então, isso tem um impacto gigantesco na proteção ambiental. Quando a gente fala da parte dos biodigestores, então o impacto ele é mais interessante ainda, porque você está convertendo organismos que, se fossem colocados no meio ambiente ou deixados no meio ambiente, eles proliferariam vetores, né, eles iriam contaminar o solo, contaminar a água, né, que a gente bebe. Então, você tratando esses micro-organismos, você tratando esse material e produzindo energia, você está gerando vários benefícios para o meio ambiente. Você traz uma cadeia de sustentabilidade muito interessante. Tem sítios, 2 alqueires, 5 alqueires aqui no município de Santa Helena, que você vê eles fazendo ciclo completos, né, que um biodigestor produz a energia elétrica que toda fazenda ali usa, ele serve como gás para secar os grãos no silo, o efluente do biodigestor segue para fazer irrigação, né, além de vender parte dessa energia que é produzida. Então, você traz uma sustentabilidade muito interessante para pequenas propriedades rurais, né, para a própria agricultura familiar. Então, isso é muito interessante. Quando a gente fala também de biodigestores, né, e de placas solares, nós estamos falando, então, desse meio ambiente que vai se tornando regenerativo, né, a gente não só não está poluindo, como a gente está recuperando, né, o nosso meio ambiente com isso. Na parte social, toda uma escola que vai ter um sistema solar, ele acaba se tornando um ambiente de educação ambiental em si. A criança já vai se interessar por aquilo, né, já vai aprender mais sobre como essa parte das energias renováveis funcionam, né. A gente tem geração de emprego local com as pessoas que instalam e que trabalham com esses sistemas. A gente ganha uma maior segurança energética, né, você saber que tem ali um sistema que pode produzir energia, que está produzindo energia. Então, para todo o setor produtivo, agropecuário, você tem uma segurança energética maior do que só depender da transmissão elétrica, né? Você tem uma diminuição de custos gigantesca com contas de luz, esse recurso fica, né, no local, e você agrega uma qualidade de vida muito interessante para a população, que aí consegue, às vezes, ter um ar-condicionado, ter um ventilador, ter refrigeradores, né, ou ter energia em pontos que antes eram isolados, né, da conectividade com a rede elétrica. Então, isso é muito interessante da gente ver como isso funciona, né? E como muitos prédios vão se tornando autossuficientes, né? Como, por exemplo, na Colômbia, tem o prédio da Ruta N, que é um grande centro de tecnologia e integração, que ele é inteiro inteligente. Então, ele se refresca sozinho, ele tem a sua própria energia, ele recicla a sua água. Então, a gente vai caminhando para ambientes cada vez mais inteligentes nesse sentido da sustentabilidade. Como a gente sabe, quando a gente fala de cidades inteligentes, todo mundo acha que é uma cidade grande, né? Vamos puxar um pouquinho para cidades pequenas, que cidades pequenas eu acho que também conseguem. Então, poderia falar um pouquinho sobre como as cidades pequenas conseguem atrair um pouco desses investimentos, ou se elas dependem de algum governo estadual ou federal para isso? Nós temos muitas realidades diferentes no nosso país, né, mesmo aqui no estado do Paraná, em relação à capacidade orçamentária dos municípios. Mas é possível fazer parcerias público-privadas para várias desses investimentos, né. Nós já vimos isso acontecer em alguns municípios, em que, por exemplo, as empresas fazem o investimento, digamos, nas placas solares, e aí vai se fazendo um abatimento em relação ao pagamento que os municípios vão fazendo, e a geração de energia que dessas placas vai entrando nesse abatimento. Nós temos os consórcios intermunicipais, né, como eu comentei antes, que são soluções que podem ser realizadas por municípios de pequeno porte. Temos cooperativas de energia sustentável, alguns locais os municípios tomam parte, né, nessas cooperativas, e nós temos sim programas federais, né, como o do próprio BNDES, da ANEEL, de empresas públicas, né, que fazem investimentos também em municípios de pequeno porte, né. Nós temos um programa bem interessante da Copel,
que disponibilizou nesses 2 últimos anos agora recursos para as escolas, né, para que as escolas se tornassem mais inteligentes na parte do gasto de energia elétrica, porque quando a gente fala das energias renováveis e de se tornar mais inteligente, nós não estamos falando só de produzir mais energia ou produzir uma energia mais barata, mas sim de gastar cada vez menos, né, que as pessoas compreendam fazendo o melhor uso da energia elétrica que está disponível, né, e para que elas façam, por exemplo, você tem placas solares, você deve fazer o maior consumo durante o dia enquanto elas estão produzindo, e não esperar para fazer o grande consumo, por exemplo, passar roupa, lavar roupa, essas coisas à noite, vamos fazer um exemplo de uma casa, né, quando você não tem a produção direta da energia elétrica, né. Então, enfim, são coisas que você vai fazendo de educação ambiental e de gestão do recurso, para que aquele investimento na placa solar não seja, que ele tenha mais eficiência ainda, digamos, no gasto que foi realizado pelo município, né? Vamos falar um pouco também, vamos aprofundar um pouco de como que essa tecnologia e o uso de dados, ela apoia nas decisões públicas para torná-las mais eficientes. Esse princípio da gestão por informação, ele é muito interessante, porque uma vez que se reúnem os dados, que você tem informações sobre as diferentes áreas de trabalho, você consegue enxergar padrões, você consegue enxergar coisas que antes estavam, digamos, escondidas. O que acaba acontecendo em muitos municípios de pequeno porte? O gestor, né, os vereadores, os gestores, eles acabam sendo muito foco daqueles pequenos incêndios diários. Então, uma pessoa tem um problema, ela vai lá, ela procura a prefeitura, e o dia vai passando, e o dia vai passando, e você vai apagando um incêndio, apagando outro, tentando resolver um problema de um indivíduo, de outro e tal. Então, às vezes, isso dificulta um pouco esse afastamento que se torna necessário para você fazer a coleta de dados, fazer uma análise de dados e tomar decisões que vão dificultar que tenham esses pequenos incêndios diários, né? Então, a ideia é você conseguir profissionalizar as equipes para que elas consigam fazer análise dos dados, das informações que estão disponíveis, seja sobre segurança, seja sobre saúde, seja sobre educação, para que você consiga fazer uma gestão mais inteligente da sua política, né? Para que você não tenha tantos pequenos incêndios individualizados. Então, você tem uma gestão por dados e por informações, você tem que ter uma infraestrutura digital mais eficiente. Então, se tem uma coisa que às vezes é necessário investir, sim, são em cadastros, em conectividade de cadastros, integração de dados e cadastros, e isso ajuda muito aos gestores para que eles tomem decisões mais inteligentes, né? Então, às vezes, a conectividade, ela é a espinha dorsal. Então, você conseguir ter energia elétrica, ter internet, ter dados de telefonia, isso é a espinha dorsal para que você consiga fazer um atendimento online, para que você consiga resolver problemas que estão acontecendo naquele momento e se antecipar àqueles problemas também. E também ir capacitando os seus funcionários, né, para fazer essa governança cada vez mais profissional e amparada em informações que são confiáveis, e menos nas demandas individualizadas que vão chegando no setor público. E outra coisa que eu gostaria de destacar também é que, assim, a gente fala das cidades inteligentes e acaba focando muito no trabalho do setor público, mas o grande papel do setor público é fazer essa gestão dos dados, é disponibilizar essas informações, é criar ambientes em que você possa ter um mercado que também se desenvolva, que você possa ter o campo que também se desenvolva. Então, a ideia não é quando a gente fala das cidades inteligentes e fala da governança pública, da transparência, da gestão, claro, mas porque o governo vai se tornando como um catalisador, ele vai investindo em áreas que às vezes o mercado individualizado não investiria, mas um dos papéis, então, do poder público é criar bons ambientes de inovação, como essas parcerias com a universidade, de você ter ambientes onde as empresas possam desenvolver, onde os investidores possam se interessar, possam pegar aquelas boas ideias, investir naquilo, desenvolver, criar, porque você vê hoje como o campo se desenvolveu. Nós temos um campo altamente tecnológico hoje, por exemplo, aqui na região oeste do Paraná. Você tem colhedeiras, plantadeiras, drones que passam veneno nas lavouras, tudo isso é conectado, é feito, é georreferenciado pela internet, tudo é muito tecnológico.
né? Você tem empresas que também trabalham de uma forma bastante tecnológica. A questão é deixar isso também se embrenhar pelos setores de gestão pública, né? Que você também possa ter investimentos interessantes para que todas essas boas ideias possam se frutificar, digamos assim, num ambiente que abrace a tecnologia, num ambiente que invista e que acredite no empreendedor, no inovador, né? Então, esse também é um dos papéis do setor público. E nós vemos municípios muito pequenininhos, como o Açaí, que é no Paraná, que é um município bem pequenininho, né, e que criou ambientes de inovação e de geração de emprego e extremamente conectados, né, e que a sociedade abraçou essa causa e que eles hoje estão se destacando assim como no mundo todo. O Açaí é exemplo, né, de cidade inteligente, mesmo sendo de uma cidade de bem pequeno porte, né. E você teria algum exemplo para dizer para a gente de ferramentas simples que as prefeituras menores poderiam estar adotando de forma mais acessível? Eu vi um exemplo que eu achei muito interessante, que foi desenvolvido um software por um dos funcionários mesmo do poder público, e em que se fazia a conexão ali com a agência do trabalhador, com as vagas disponíveis, com as pessoas que estavam procurando trabalho. Então, é um site simples, que você entra ali numa página, e você procura as vagas de trabalho ali no seu município. Então, essa é uma solução, digamos, simples, né? Ela é fácil de fazer, foi feita em pouco tempo e gerou excelentes frutos, porque a pessoa está vendo a vaga que está sendo colocada no dia, ela já se cadastrou ali, ela já tem o currículo ali, ela vai se candidata, a empresa do outro lado já recebe no mesmo momento, já consegue conversar com ela. Então, às vezes, uma contratação que poderia tomar semanas acaba sendo feita no mesmo dia. Então, esse é um bom exemplo, assim, que é uma ferramenta simples que pode ser desenvolvida e utilizada por municípios mesmo de pequeno porte. E te digo que funciona até melhor em municípios de pequeno porte do que em municípios de grande porte, porque as pessoas se conhecem, conhecem as empresas, não existe, digamos, uma grande diferença social no sentido da pessoa conseguir acessar ou conseguir chegar até aquele ponto. Para uma cidade muito grande, às vezes você demora 2, 3 horas para ir de um lugar para o outro dentro do município, né? Ou não sabe que empresa é aquela, não sabe com que trabalha. Então, para cidades pequenas, isso pode ser bem interessante. Então, Vera, para a gente encerrar, qual seria a sua principal dica para os gestores públicos que querem iniciar a jornada rumo a uma cidade inteligente? Assim, o que eu diria, né? Essa parte é muito, assim, a gente dá né, palpites para o gestor público, mas o que eu diria, talvez que seja bem interessante, é deixe clara a sua posição. Diga que é importante para você, diga que você acha que é importante para o seu município. As pessoas votaram nos gestores, elas acreditam que eles vão saber dar o direcionamento, é por isso que ele foi escolhido, né? Então, quando ele deixa isso bem claro, o Ruth diz assim, olha, nós queremos caminhar para ser uma cidade cada vez mais inteligente, mais conectada, que tem essa visão social, que escuta a sociedade, que vai no encontro das demandas dos nossos empreendedores, dos nossos produtores, da nossa população, sabe? Eu acho que isso dá um norte para todo funcionalismo, para que eles sigam, né, essa diretiva do gestor, né, faça reuniões com associações comerciais, com os sindicatos dos produtores rurais, coloque em disponibilidade, pergunte quais são as principais demandas, né? Busque soluções, busque parcerias interessantes com as universidades, né? Porque aí você vai ter um solo plano para começar o seu trabalho. E uma coisa que eu não queria deixar de dizer é que, assim, ao mesmo tempo que a gente fala de cidades inteligentes e que cada vez é mais interessante você ter serviços públicos digitais, né, você ter ambientes de inovação, você tentar diminuir custos agindo de forma mais inteligente, né, e envolvendo cada vez mais tecnologias, também é muito importante não deixar de observar aquelas pessoas que vão ter dificuldade com a tecnologia, porque isso também é uma coisa muito importante da gente dizer. A gente não pode ser, a evolução tecnológica e a Smart Cities, ela não pode ser mais um ambiente de exclusão. Então, a pessoa que é um analfabeto digital, a pessoa que tem dificuldade com o ambiente digital, com o ambiente mais moderno, digamos assim, ela também precisa poder realizar os seus serviços, também precisa poder
realizar as demandas que ela tem junto ao poder público, por exemplo, junto a empresas. Então, essa também é uma visão que a gente precisa ter. Né? Ser inteligente não quer dizer ser só tecnológico, né? Quer dizer também ter sensibilidade social, conseguir ouvir as demandas e também poder acolher aquele que não está nesse ambiente digital, né? Bem, para quem quer estudar um pouco mais sobre o tema, sobre cidades inteligentes, tem algum site que você recomenda? Algum livro assim? Nós temos sites que são bem interessantes, se você procurar na internet tem bastante coisa, mas digamos assim, ambientes mais sólidos, que vão ter materiais, que vão ter benchmarks super interessantes para você conhecer, o site do Banco Mundial, o site da United Nations, do Habitat, né, que é muito interessante também, o site da OCDE, né, e no Brasil, o site do Ministério das Cidades, a Escola de Administração Pública, né, a ENAP, também é muito interessante conhecer, ver, baixar os documentos que eles têm ali, conhecer as experiências que eles têm, e a FGV, que tem um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e que tem muitos materiais que são interessantes para esse conhecimento, né, que as pessoas queiram saber mais sobre cidades inteligentes. Excelente, então, Vera. A mensagem que fica, então, é que a inovação, ela não depende do tamanho da cidade, mas sim de visão, estratégia e compromisso com as pessoas. Exatamente. Exatamente. Bem, Vera, muito obrigado por comparecer aqui hoje. Muito obrigado pelo seu vasto conhecimento que você dedicou o seu tempo para fazer essa sessão com a gente, para falar um pouquinho sobre o seu trabalho, falar um pouquinho, explicar para a gente o que é cidades inteligentes. Agora a gente sabe com toda convicção que foi uma aula e agradeço mais uma vez. Obrigada, Ruth, obrigada, Natiele. Eu adorei fazer parte. E chame mais. E com isso, então, nós encerramos mais um episódio do Tech Drive e não deixe de compartilhar e curtir o nosso canal. Tchau! Tchau.